Curso Preparatório CPA 20. Módulo 5. Fundos de investimento. Aula 8. Fundos de renda fixa, referenciado, simples e de dívida externa. E aí, galera, todo mundo empolgado para continuar aprendendo sobre os fundos de renda fixa? Na última aula, falamos sobre as regras dessa modalidade de investimento e vimos também como funciona o fundo de renda fixa de curto prazo. Agora é hora de compreender os outros 3 formatos: o referenciado, o simples e o fundo de dívida externa. Vamos lá? Vamos começar pelos fundos de renda fixa referenciados. Esse termo exige sempre uma complementação. Todo fundo referenciado precisa se referenciar em algum indicador, a taxa Selic, CDI, IPCA, entre outros índices de preço ou taxa de juros. O fundo de renda fixa referenciado também tem suas exigências. A primeira delas é que 95% do dinheiro do fundo deve ser aplicado em papéis que vão ter a rentabilidade no indicador no qual ele faz referência. Como assim? Vejamos. Se você faz parte de um fundo referenciado na taxa Selic, ou no CDI, ou no IPCA, não importa. 95% da rentabilidade dos papéis tem que estar atrelado a esse indicador de referência. Outra exigência está relacionada ao emissor desses papéis. Quando a instituição financeira emite esses papéis, gera uma certa classificação de risco. O emissor tem que garantir que, no mínimo, 80% desses papéis sejam referentes a títulos da dívida pública federal ou por ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito pelo gestor. Vale lembrar que esses fundos podem atuar nos mercados derivativos desde que o objetivo seja proteger a carteira, o chamado hedge. E também é vedada a cobrança de taxa de performance, a não ser quando se trata de fundo destinado a investidor qualificado. Vamos a mais um exemplo de um fundo caixa? Caixa FI Mega RF referenciado DILP. Note que se trata de um fundo de renda fixa referenciado e que o benchmark é o CDI. A tributação é classificada como longo prazo. Vamos falar agora sobre os fundos de renda simples. Nesse caso, além de todas as exigências comuns aos fundos de renda fixa, para ser considerado simples, o fundo precisa ter no mínimo 95% de seu patrimônio líquido e deve ser aplicado a títulos da dívida pública federal, por ser mais seguro. Também pode ser aplicado em títulos de renda fixa privados de instituições financeiras que possuam classificação de risco atribuída pelo gestor, no mínimo equivalente àqueles atribuídos aos títulos de dívida pública federal. O objetivo é que o fundo de renda simples sirva de porta de entrada para investidores. Portanto, é proibido ao fundo simples 1. Cobrança de taxa de performance. 2. Realização de investimentos no exterior por conta, mais uma vez, do risco dessas operações. 3. Concentração em crédito privado. Isso porque os fundos de renda fixa só podem ter no máximo 49% dos títulos privados. 4. Transformação do fundo em fundo fechado, ou seja, aqueles fundos que têm quantidade de cotas limitadas. Enfim, os fundos simples não podem ter regras impeditivas para os investidores. Não por acaso, o investidor está dispensado de assinar o termo de adesão e ciência de risco. E por último, mas não menos importante, nós temos o fundo de renda fixa dívida externa. A regra é bem simples. A CVM obriga a ter no mínimo 80% dos ativos compostos por títulos negociados no exterior, ou seja, títulos que compõem a dívida externa. O fundo de renda fixa dívida externa é a forma mais fácil de investir em papéis brasileiros negociados no mercado internacional. E apesar de ser de renda fixa, ela possui uma taxa de performance diferente dos outros fundos de renda fixas. E assim, pode cobrar taxa de performance. Assim nós vimos todos os fundos de renda fixa. Não deixe de olhar também a apostila para assimilar melhor o conteúdo. Até a próxima videoaula!